Eu quero saudar a todos do canal Amarildo Irene, Hora da Verdade, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós, uma alegria muito grande poder mais uma vez, pela bondade, pela misericórdia de Deus, trazer uma mensagem, gravar mais um áudio, uma mensagem da Palavra de Deus, para que vidas, para que almas venham chegar ao conhecimento da verdade, porque o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos o compromisso, pela misericórdia de Deus, que o conhecimento da verdade chegou em nossa vida, em nosso coração, e Deus se agrada daqueles que falam a verdade. A Bíblia diz assim que muito melhor é as feridas daquele que ama, feitas daquele que ama, do que os beijos enganosos. Então muitas das vezes a verdade de Deus tem sido ocultada. Tem muitos que Deus tem levantado para falar a verdade, mas também ainda é pouco, porque muitas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. E a mensagem que eu quero trazer, que Deus coloca no meu coração, já era para ter gravado essa mensagem. Eu não sei para quantas pessoas, quantos ouvidos, quantos corações irão chegar essa mensagem, mas eu peço que você que vai ouvir, que compartilhe, que comente, que passa para um conhecido seu, porque é um assunto muito sério da Palavra de Deus, que tem levado multidões, muita gente para a condenação. Porque o que está escrito na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é regra de fé e conduta cristã para a nossa vida. Deus, ele vai julgar toda a humanidade, todos os homens, pela sua palavra. Jesus mesmo, ele diz assim: olha, eu não vim para julgar, mas a palavra que eu vos disse, ela julgará no último dia. Então, o que está escrito aqui, se nós não andamos segundo a sua palavra, nós seremos julgados. E seremos salvos ou seremos condenados pela sua palavra. E muitas pessoas, uma multidão, grandes religiões, têm seguido esta prática, e que eu vou falar desse assunto hoje, aonde o tema fala aonde Deus habita. Então, aonde que Deus quer habitar? Então, por falta de conhecimento, eu creio assim pela astúcia do inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e tudo que se chama Deus e se adora, e ele tenta de alguma maneira trazer engano, trazer mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, desde o princípio nunca se firmou na verdade. Então o inimigo tem trazido o engano, a mentira, tem levantado falsos profetas, falsos líderes para enganar o povo. Mas o povo é enganado porque não lê a Bíblia. Mas Jesus, ele falou no capítulo 5 e verso 39 de João: examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a Bíblia, ela é cristocêntrica, de Gênesis, Apocalipse, como até o próprio apóstolo Paulo disse: o único assunto do meu evangelho é Cristo, é Jesus. As pessoas tentam endeusar um certo homem, uma certa mulher, tentam endeusar para que as pessoas se prostrem diante dele. Mas isso nós vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, que isso é abominação, é pecado. Somente Deus, somente Jesus Cristo, seu Filho, deve ser adorado, glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim que ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, eu tenho certeza que vai abrir os entendimentos de muitos, e a pessoa vai poder entender que somente Jesus Cristo é o Senhor, somente Jesus Cristo, ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado. Todos precisam ouvir a voz do Filho e entender que ele é o único Senhor, o único Salvador, e por ele e para ele são todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é o único mediador, o único intercessor que leva a Deus. A Bíblia diz no capítulo 7 de Hebreus, verso 25, diz que por ele todos podem se salvar, os que por ele se chegam a Deus, e ele vive para que intercedam por ele. No capítulo 2 da primeira carta ao Timóteo, versículo 5, também fala, capítulo 2, verso 5 da primeira carta ao Timóteo, também diz assim que ele
é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o único mediador. No capítulo 14, o verso 6 de João, fala que Ele é o único caminho, única verdade, único que pode dar vida eterna. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então não adianta as pessoas invocar outro nome, não adianta as pessoas se prostrar diante de outros nomes, outros ídolos, porque não chega a Deus. Pelo contrário, se torna uma abominação aos olhos de Deus e futuramente trará a condenação. Mas Deus, aleluia, Ele nesta mensagem, inspirada pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que muitas pessoas, os seus entendimentos serão abertos, seus entendimentos serão libertados pelo poder da palavra de Deus. Por isso que disse o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu quero ler uma palavra, um texto bíblico para servir de base no assunto que nós vamos falar. Louvado seja o nome do Senhor, aonde que Deus quer habitar. Prepare o seu coração, ouça esta mensagem até o fim. Tenha paciência. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas das vezes as pessoas dão ouvido para tantas coisas, mas Deus quer falar com você através desta mensagem. Deus quer salvar você, Deus quer salvar o seu familiar, o seu ente querido, pessoas, seus amigos que estão, aleluia, que estão presos, que estão escravizados, que estão cegados pelo engano, pela mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus é poderosa. Ela é viva e eficaz e permanece para sempre. Eu quero ler aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler primeiramente o versículo de número 16. Depois vou ler mais alguns versículos aqui. Não vou ler todo o texto, que é bastante extenso, mas você pode ler depois na sua Bíblia, no capítulo 17 de Atos, o verso de número 16, que diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Glória a Jesus. E eu quero ler também a partir do versículo de número 24, aí Paulo explicando, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A partir do verso de número 23, Paulo começou a explicar para eles o propósito de Deus para a sua vida. E disse assim: porque passando eu, capítulo 17, o verso 23 de Atos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Fizemos leitura aqui do verso de número 23 até o verso 31 também. Fizemos leitura como base desta palavra. Então isso também, o que eu tenho visto, assim como o sentimento, o coração de Paulo naquele dia, quando chegou em Atenas, diz que ele viu a cidade tão entregue à idolatria,
pessoas, tinha tantos altares, tinha tantos deuses estranhos, mas o Deus invisível, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que é Espírito, eles não conheciam. Então Paulo, com sabedoria, com amor, não para atacar, às vezes uma pessoa, um servo de Deus, ele vai explicar, vai tentar pelo menos explicar para alguém que o pecado da idolatria dos ídolos é abominável e leva à condenação. Muitas pessoas às vezes ficam bravos, achando que ele está atacando uma religião, mas não é. É porque o conhecimento da verdade vai trazer a libertação, vai trazer a salvação para aquela vida. Porque às vezes muitas pessoas não leram a Bíblia, cresceram na tradição de vossos pais, às vezes no erro, na ignorância, e ficaram naquele costume, mas por falta de conhecimento, por falta de ler a Bíblia Sagrada, fica acreditando no engano, na mentira, na obra das mãos do homem. Mas neste estudo da Palavra de Deus, nós vamos trazer aqui referências bíblicas para que Deus, não eu, o homem, presbítero Amarildo, mas Deus venha falar grandemente aos corações daquele que crê. A Bíblia diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui é pregando o Evangelho, é ensinando a verdadeira palavra de Deus. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a minha obrigação é pregar, é anunciar a palavra de Deus, a verdade. E aquele que crê será bem-aventurado, com certeza. Então nós vamos aqui já pegar uma referência bíblica. Deus, aonde que Deus quer habitar? Na verdade, se Deus não habita em templo feito por mãos de homens, imagem de escultura, na verdade, o único ser que Deus ele quer habitar é na vida do homem. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele, mesmo o homem, por causa do pecado, destituído da glória de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Deus quer novamente, através de Jesus Cristo, Deus novamente tem um plano, um projeto maravilhoso de resgatar novamente o homem para a sua presença através de Cristo, purificando a sua alma, purificando a sua consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. Porque o sangue de Jesus ele tem esse poder de purificar o homem para que o homem novamente ele possa se apresentar justificado pelo sacrifício de Cristo, se apresentar na presença de Deus e receber novamente Deus. Aquilo que o Adão perdeu lá no jardim do Éden, perdeu a presença de Deus. Deus, através de Cristo, Deus veio novamente resgatar para a vida do homem o fôlego de vida, a vida eterna para a vida do homem. Quer colocar novamente o Espírito de Deus, o Espírito Santo na vida do homem, para que o homem se torne o templo e morada de Deus. Para isso precisa renunciar ao pecado, precisa renunciar aos ídolos para receber a Jesus Cristo como Salvador. E a todos que obedecer a palavra de Deus vai ser dado o Espírito Santo para que ele possa morar para sempre com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na palavra de Deus, desde o princípio, quando Deus levanta, louvado seja o nome do Senhor, a geração de Abraão, Deus levanta, depois veio ali nos tempos de Moisés, já tinha uma multidão muito grande dos judeus, e foi exatamente no ministério de Moisés, o libertador, que Deus usou para tirar o seu povo do Egito, quando Israel estava peregrinando para a terra prometida, para Canaã, e Deus já estava separando para si um povo seu, um povo santo, um povo separado para Deus, e Deus começou ali deixar os mandamentos para o povo de Deus, para o povo de Israel, e hoje também não é diferente. Serve para Israel, serviu para Israel e serve também para a igreja, porque a igreja hoje é o Israel de Deus também, é o povo santo, o povo separado de Deus também, para glorificar a Deus, para servir a Deus com as suas boas obras. E nós vemos que no capítulo 20 de Êxodo, Deus ali, ele traz ali os mandamentos, né? Traz os mandamentos para que o homem observasse e andasse na sua presença. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui no capítulo 20 de Êxodo, depois você vai
também conferir na sua casa, você vai ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 20 de Êxodo, a palavra de Deus ela é bem clara. No versículo de número 3, o primeiro mandamento que Deus deixou, às vezes é distorcido por certas religiões, às vezes é camuflado por outras religiões para eles terem como enganar o povo. Mas nós, como servos de Deus, estamos trazendo aqui a verdadeira e genuína palavra de Deus, sem interesse nenhum. O interesse único é que a sua alma seja liberta, você seja salvo pelo poder das Escrituras Sagradas. Você pode depois conferir na sua Bíblia, capítulo 20, e o verso de número 3 diz assim: primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus já falou assim, olha, não terá outros deuses diante de mim, somente eu sou Deus, eu sou o único Deus. E no verso 4, ele vai mais além, no segundo mandamento, ele diz assim, capítulo 20 de Êxodo, e o verso de número 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia, no verso 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guarda os meus mandamentos. Aqui a palavra de Deus, gloriosa, Deus deixando o mandamento, Deus deixando uma ordem para o povo já de Israel e para toda a humanidade. Hoje, para a igreja, fala assim, não, hoje tem 2 mandamentos. O primeiro, que o Senhor Jesus deixou, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, está incluído aqui também. Quando a pessoa ama a Deus sobre todas as coisas, aleluia, ele vai obedecer o mandamento de Deus. Ele não vai se prostrar diante de outros ídolos, ele não vai se prostrar diante de imagem de escultura, porque ele ama somente a Deus, o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, que fez o mar, a terra, o mar, todas as coisas foram criadas por Deus, ele é o único Deus. Então ele deu uma ordem aqui, preste bastante atenção, ele deu uma ordem que não era para fazer, não era para fabricar nenhuma imagem de escultura. Então, a ordem de Deus para que o homem não fizesse nada, nenhum tipo de imagem, nem de homem, nem de animal, nem de ave, nem de peixe. É bem clara a palavra aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Então não era para fazer imagem nenhuma, porque Deus, pela sua onisciência de conhecer todas as coisas de antemão, Deus já sabia que o homem poderia, por aquilo que ele vê, seria apresentado a ele alguma coisa que fala, isso aqui é seu Deus. E o homem poderia crer, poderia deixar o Deus verdadeiro para servir a imagem, para servir o pedaço de prata, o pedaço de ouro, o pedaço de barro, o pedaço de madeira, numa ignorância tão grande. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, quando Deus abre o nosso entendimento, nós vamos ver o tamanho da ignorância, muitas das vezes, de nós pegar um ídolo, uma imagem e dizer aquilo é um Deus. Porque lá no Salmo de número 115, no Salmo de número 135 que está na Bíblia, o próprio Deus diz ali que o Deus das nações, dos gentios, que ainda não conhecem a Deus, que ainda estão na ignorância, como estava ali o povo de Atenas, estava na ignorância. Mas quando Paulo ali pregou, muitos creram, muitos foram libertos, muitos aceitaram a Jesus, a Deus como seu Senhor, como Salvador, e deixaram de servir os ídolos para servir o Deus vivo. E é isso que Deus quer fazer. Não quer que você sirva aquele ídolo que fica parado ali, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. A Bíblia diz ali no Salmo 115 que tornam-se semelhantes todos aqueles que fabricam, aqueles que confiam. No Salmo de número 97 e o verso 7, se for possível depois eu vou deixar essa referência bíblica.
No Salmo 97, verso 7, também diz assim, que serão confundidos, olha só, serão confundidos todos os que fabricam, todos os que confiam. Salmo 97, está aqui, eu estou abrindo a Bíblia Sagrada. Confundidos sejam todos os que servem as imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante deles todos os deuses. Então vai ser confundido, não vai ser reconhecido diante de Deus aqueles que fabricam, aqueles que se prostram diante de imagem de escultura, porque Deus deixou o mandamento e o homem, ele tem que obedecer, ele precisa, ele não pode desobedecer a palavra de Deus, senão ele será condenado. Ah, mas a minha religião é assim, a religião faz. Mas a religião verdadeira é aquela que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta cristã. Somente Deus, ele tem compromisso com a Bíblia, ele tem compromisso com a sua palavra, com aquele que é engano, que é mentira, que foi inventado, doutrina de homem, inventado pelo homem. Deus não tem compromisso. Louvado seja o... Então, para nós termos uma certeza, uma convicção, uma esperança da salvação, precisamos crer no que a palavra de Deus. Aí nós vamos ficar tranquilos, nós vamos ficar em paz com Deus, porque nós estamos andando na verdade, nós estamos servindo a Deus de todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus já sabia disso, que o homem poderia se corromper numa facilidade tão grande, que quando chega lá no livro de Êxodo, no capítulo de número, vamos ver aqui, 30, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, o homem tem uma tendência a ele adorar aquilo que ele vê. Então, quando chega aqui, deixa eu ver o versículo aqui. Louvado seja Deus. Acho que eu confundi o versículo aqui. Quando fala aqui, Êxodo, quando o povo de Israel, quando Moisés estava com Deus e o povo, ele se corrompeu, o povo se corrompeu, e Arão que era irmão de Moisés, aqui no capítulo 32 de Êxodo, Moisés, que era irmão de Arão, ele foi encabeçado pelo povo e foi ali, eles disseram, cadê o Moisés? O Moisés acho que não vem mais não. Vamos fazer um Deus então para nós servirmos. Já tinha esquecido do Deus que tinha feito, operado sinais, prodígios e maravilha no Egito, tinha aberto o Mar Vermelho para o seu povo passar, tinha libertado Israel do Egito. Mas quando Moisés começou a demorar um pouco para descer do monte, Arão pegou os pendentes ali, de tudo aquilo que eles trouxeram do Egito, os pendentes de ouro, e fundiram e fizeram ali um bezerro de ouro, para adorar, dizendo que aquilo era o Deus que tinha tirado. Olha só, a tamanha ignorância, a dureza do coração do homem. Deus amou Israel, chamou um povo para si, e agora ele faz um ídolo, um bezerro de ouro, forma de animal, e diz que aquilo que é o Deus que tirou eles do Egito. E foi uma abominação muito grande naquele dia. Você pode ler no capítulo 32 de Êxodo, e naquele dia muitos foram mortos pela ira de Deus, pela praga de Deus ali, que desceu no arraial de Israel, porque a abominação tão grande, pecado tão grande fez o povo. Então aí o Israel veio, em todo o tempo, Israel ora servia a Deus, ora se desviava, servia o Deus das outras nações. O costume dos pagãos é fazer outros deuses, outros nomes, para que o homem se prostre, para tirar o homem do centro da vontade de Deus, para que não veja a glória de Deus. A Bíblia diz no capítulo 4 e o verso 4 da segunda carta aos Coríntios, porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, Cristo, para que o homem não venha se focar, não venha olhar para Jesus para se salvar. Então o inimigo, ele engana, ele apresenta outros deuses. Mas eu tenho certeza, aqueles que ouvem a palavra de Deus,
aqueles que dão ouvido à palavra de Deus serão libertos, serão transformados, serão abençoados pela palavra de Deus. Aleluia! Vão, em vez de aborrecer a Deus agora, serão adoradores de Deus, do Deus verdadeiro. Vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que é um pecado tão grande, o pecado da idolatria, dos ídolos. Não pode fazer, não pode fabricar. Um dia o juízo de Deus será grande contra todos os que fabricam, todos os que servem, todos os que se prostram diante das imagens de escultura, porque Deus não aceita. Porque Deus é abominação. No capítulo de número 42 de Isaías, você pode conferir na sua casa, eu vou deixar aqui algumas referências bíblicas. Isaías 42 e o verso de número 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 42, o verso 8, o Senhor, a palavra de Deus diz assim, não eu, mas a palavra de Deus diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Jamais Deus divide a sua glória com homem algum e muito menos com uma imagem de escultura. Deus não vai dividir a sua glória com um pedaço de objeto, seja de ouro, seja de prata, seja de madeira, de maneira nenhuma. Então nós vemos que no livro de Isaías, principalmente, Deus usou muito esse profeta para trazer explicações sobre a idolatria. No capítulo 44, você pode ler, eu não vou ler tudo aqui, no capítulo 44 de Isaías, do verso 9 até o verso 20, capítulo 44, do 9 ao 20, tem uma explicação aqui, mostrando a ignorância do homem. O homem vai lá na mata, eu vou dar uma resumida só. O homem vai lá na mata, ele corta lá, derruba uma árvore, ele pega um pedaço de madeira e com uma parte da madeira ele pega a lenha, se esquenta, faz comida, coze e ele pega um outro pedaço e ele faz ali, esculpe, né? Esculpe uma imagem de escultura e se prostra diante daquele Deus e pede para aquele Deus livrar, para aquele Deus salvar um pedaço de pau que foi tirado lá do meio da mata. Passa a ser um Deus para aquela pessoa. Então Deus mostrando aqui, você pode ler no capítulo 44, do verso 9 ao verso 20, a ignorância do homem. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Como Paulo disse lá, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos que se arrependam. Então quem tem essa prática, tem que deixar a prática. Os ídolos devem ser quebrados, os ídolos devem ser queimados, para que Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, que nos dá respiração, que nos dá o fôlego de vida, e que deu o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para perdoar nosso pecado, aquele a qual um dia voltará para nos levar para estar para sempre com Deus. É esse Deus, Ele quer salvar, Ele quer perdoar. Aleluia! É Ele que tem que ser adorado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos também no capítulo 45 de Isaías, aqui no verso 20, olha que palavra. Então Deus está fazendo um convite para todos, para ser liberto, para deixar o erro. Pecado é transgredir contra a lei de Deus, é errar o alvo. Quando uma pessoa está deixando o mandamento de Deus, Deus está falando para não fazer mais escultura, para não se prostrar diante dela, para não se curvar. E o homem está fazendo, o homem está pecando, está errando o alvo, está sendo condenado. Mas a bondade e a misericórdia de Deus, a palavra de Deus, ela liberta o homem. No capítulo 45 de Isaías, o verso 20 diz assim, Deus convida a falar, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e roga a um Deus com letra minúscula, que não pode salvar. Você pode ver na Bíblia, um Deus com letra minúscula, porque não é o Deus verdadeiro, é um Deus que as pessoas fazem, que não tem valor nenhum. Sabe quando aí as festividades, muitas das vezes, dos povos idólatras, fica carregando em procissão nas suas costas um sacrifício que não agrada a Deus de maneira nenhuma, e Deus ele está querendo libertar este povo. Ele está falando, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapaste das nações,
Porque essas nações que ficam carregando em procissão a sua imagem e escultura, nada sabem, não sabem nada. Então Deus, Ele quer libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também uma referência bíblica aqui em Jeremias, bastante importante também na palavra de Deus. Você pode anotar, Jeremias, profeta Jeremias, depois de Isaías, no capítulo 10, e o verso de número 14 e 15. Olha que palavra de Deus, é Deus falando com o homem, é Deus trazendo a verdade para a vida do homem, através dessa mensagem, através desse estudo. No capítulo 10 de Jeremias, o verso 14, diz assim: todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Olha que tremenda esta palavra. Diz que todo homem se embruteceu, é uma brutalidade, não tem ciência, não tem entendimento, mas um dia diz que ele vai ser envergonhado, todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são, obra de engano, no tempo da sua visitação virão a perecer. Coisas que não agradam a Deus, coisas que são abominação a Deus, o homem precisa deixar, o homem precisa largar. Por que precisa? Mas eu tenho umas imagens em casa, é bonito, não faz mal para ninguém, mas é abominação para Deus. Em todo o tempo, Deus, quando ele estava libertando Israel da idolatria, Deus mandava quebrar, Deus mandava queimar as imagens. Não podemos, por quê? Porque atrás das imagens, se não agrada a Deus, se não é a vontade de Deus, se não foi Deus que mandou fazer, quem pode estar por trás desse negócio? A pessoa vai lá se prostrar diante de um ídolo, vai pedir, vai suplicar. Quem pode estar por trás disso aí? É o inimigo das nossas almas. É ao contrário, a pessoa pensa que está servindo a Deus, mas ele, na verdade, ele está dando lugar para o inimigo trabalhar na sua casa, na sua família, trazer maldição, trazer problema, trazer até morte. Eu vou provar para você na Bíblia que por trás de ídolos, de imagem de escultura, tem aqui, existe demônios que trabalham por trás. Muitas das vezes são nomes que parecem caricatura de pessoas, de homens, de mulheres, com um olhar, talvez, um olhar humilde, um olhar meigo, mas isso é tudo fabricação, tudo de imaginação do homem. Deus nunca ordenou para fazer nada. Nunca tem as fotos destas pessoas, não era para fazer de maneira nenhuma imagem de homem, de animal, de nada. A ignorância é tão grande que tem países, tem nações que tem muitos, milhares de ídolos que são animais. As pessoas se prostram diante de rato, de cavalo, de urso, de girafa, de leão, de coruja, tudo se torna ídolos. Ídolos que aborrecem a Deus, traz maldição para a vida do homem. Mas Deus, através dessa mensagem, quer libertar você e a todos quanto ouvir esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E todo pecado tem uma consequência. Existem muitos pecados que podem tirar o homem do reino de Deus, mas esse que eu estou pregando aqui é um pecado que tem levado multidões. Então Deus está nos inspirando, nós vamos trazendo, Deus está falando de diversas maneiras, está trazendo vários assuntos, mas esse é um assunto muito importante, é um assunto que vai trazer a libertação para muitas pessoas. Multidões estão sendo enganadas por líderes religiosos. Pergunte ao seu líder religioso, essas referências que eu citei aqui na Bíblia Sagrada, vocês conseguem explicar se há alguma verdade nisso? De maneira nenhuma. Mas a consequência, o final depois, para quem desobedecer, para quem não ouvir a voz de Deus, o final é a condenação. Aí a condenação ela vem pela palavra, a palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo 6 de 1ª Carta aos Coríntios, vamos abrir nossa Bíblia, primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 6, o verso de número 10, apóstolo Paulo, no verso 9, primeiramente, vou estar lendo, capítulo 6 da 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 9,
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele diz mais no verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nesta lista terrível, tenebrosa aqui, está aqui a lista também os idólatras, aqueles que são idólatras. Quando eu falo idólatras, eu estou falando aqui de ídolos, pecado com imagem de escultura, com ídolos. Mas a idolatria também, idólatra, tem outros tipos de idolatria também. A pessoa pode ser condenada também por idolatrar o dinheiro, idolatrar seu carro, a sua casa, tudo aquilo que ele adora, muito mais do que adora a Deus. Ele pode ser condenado porque ele adora um ídolo, um artista, um cantor mundano, seja evangélico, seja mundano. Se ele adorar, se ele ter aquela pessoa como seu ídolo e deixar o Deus verdadeiro, o coração do homem precisa ser de Deus. A primazia do coração do homem precisa ser Deus, precisa ser o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E também, para confirmar esta palavra aqui, no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 21, tem outra lista aqui. Tem outra lista aqui de pessoas que serão lançadas no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Tem uma lista aqui no capítulo 21 de Apocalipse, no verso de número 8. Mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, e quanto aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ninguém vai poder mudar esta palavra. Toda pessoa que morrer enquadrada nesta lista, aqui nós estamos falando do assunto da idolatria, tem outros pecados aqui, abominação, fornicação, feitiçaria, mentira, tudo é pecado, tudo leva a condenação, mas está aqui na lista, nessa lista aqui da condenação, estão os idólatras também. Então, se a pessoa não abandonar o ídolo, a prática de adorar, de se prostrar diante do ídolo, ter uma imagem de escultura na sua casa, ele vai estar nessa lista aqui. A sua alma será lançada no fogo, se ele não se arrepender até morrer, porque depois que morre não tem mais jeito. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo de Deus para a sua vida. Então, abandone, se arrependa desta prática, assim como eu também, quando vivia no mundo da ignorância, que não lia a Bíblia, também me prostrava diante do ídolo, era idólatra, mas um dia eu conheci a verdade de Deus, eu li a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, e é Jesus que liberta. A Bíblia diz, se o Filho libertar, o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres, livres para servir a Deus, livres para entender os propósitos de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 22 e o verso 15 de Apocalipse também, os idólatras estão nessa lista também. No capítulo 22 de Apocalipse, verso 14, fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que se arrependem, aqueles que alcançam a graça de Deus. Mas no verso 15 diz assim, ficarão de fora da cidade santa, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Muitos quererão entrar, mas não poderão. Por isso que servir a Deus é fé e obediência. Aleluia! É fé e obediência. Para a porta do céu, a porta é estreita, caminho estreito, difícil, apertado, são poucos que entram por ela. Somente aqueles que dão ouvido para a voz de Deus, aqueles que amam a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia tem muito mais referências sobre idolatria. Se você pegar numa Bíblia de concordância, você vai ver que tem mais passagem bíblica. Eu, nesta mensagem, neste estudo, nesse despertamento aqui, trazendo para, aleluia, colocar no nosso canal, no YouTube, que muitas pessoas possam ouvir, muitas pessoas possam prestar atenção, compartilhar esta mensagem, porque eu creio que
que haverá salvação, haverá libertação, porque o Evangelho é poderoso, porque essa palavra não vem de mim mesmo. Eu não estou gravando este áudio, esta mensagem, para atacar A, B, C, D, religião, de maneira nenhuma. Eu estou gravando esta mensagem porque nós estamos diante de uma verdade de Deus, ela não pode ser ocultada, ninguém pode mudar essa verdade. Se a pessoa não ouvir, se a pessoa não se arrepender, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa será condenada. Por isso que Paulo, quando ele chegou ali em Atenas, diz que o seu coração se comoveu vendo a cidade tão entregue à idolatria. E ele trouxe essa mensagem poderosa, dizendo que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porque um dia está determinado que através de Jesus Cristo, o varão que foi destinado por Deus, um dia, hoje ele é advogado, ele pode dar o perdão, pode dar a absolvição dos pecados para o homem, mas um dia ele estará num trono branco como juiz para julgar cada um segundo as suas obras. Se a pessoa fala assim, se a pessoa não abandonou a prática da idolatria, o pecado da idolatria e outros pecados que seja, ele será condenado. Naquele dia, o seu nome não estará escrito no livro da vida e será lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. É um pecado terrível, um dos piores pecados. Tudo é pecado, tudo que é transgredir a lei de Deus, errar o alvo, é pecado, desobedecer a palavra de Deus. Por isso o homem precisa se voltar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E hoje não é diferente, nós temos visto ainda religiões. A Bíblia tem sido pregada, o Evangelho tem sido pregado e tem muitas pessoas que estão teimando, tem muitas pessoas que estão resistindo à voz do Espírito Santo e estão ainda com seus ídolos, estão confiando nos seus ídolos de ouro, de prata, de madeira, de bronze, seja do que for. O valor é o mesmo, para Deus não tem valor nenhum. O que tem valor para Deus é a pessoa amar a Deus em espírito e em verdade, amar o seu próximo com a si mesmo, aleluia, e obedecer a sua palavra, porque são sacrifícios de tolo. A Bíblia diz que Deus tem muito mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifício. Não adianta querer fazer sacrifício, mas não obedecer a palavra de Deus. A obediência. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 5 de Hebreus, e o verso 8 e 9 fala, mesmo ele sendo filho, aprendeu a obediência. Jesus, o Filho de Deus, era obediente à voz do Pai. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos que foram obedientes, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu exemplo, também serão salvos, serão abençoados por Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quero deixar esta mensagem gloriosa. Aquilo que Deus colocar no meu coração ainda, eu estarei gravando em áudio, em vídeo, em mensagem, para que o Evangelho de Deus seja proclamado, porque o fim está próximo, Jesus está voltando, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça, mas Deus quer salvar a humanidade dos seus pecados. Mas o homem precisa ouvir a voz de Deus, precisa ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Amém. Glória a Deus, aleluia.